Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Sejam muito bem-vindas a essa celebração dos 30 anos da ACT. E com esses 30 anos, a gente faz o lançamento da 4ª edição da revista WANAC. Antes de começar, eu peço licença aos mais velhos, às mais velhas, peço licença aos povos originários e às comunidades tradicionais, que há gerações, muito antes de nós, guardam a vida, os saberes, para a nossa terra, para nosso estar, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de todos os seres humanos, os seres mais que humanos e todos os seres que estão ao nosso redor. Saúdo e agradeço a nossa equipe ACT, que junto e misturado fez o evento acontecer. Uma salva de palmas para a equipe. Saúdo e agradeço também a presença dos nossos parceiros, das nossas parceiras, esses parceiros de caminhada, de ombro a ombro, de todas as autoridades presentes e das muitas vozes que hoje se encontram neste espaço. Organizações da sociedade civil, instituições públicas, universidades, organismos internacionais, movimentos sociais, escolas, fundações, empresas, lideranças, mas principalmente as organizações indígenas presentes. Muito obrigada pela presença. A gente também tem o nosso DJ Ticuna, que vai fazer toda a beleza também acontecer. Muito obrigada para o pessoal da iluminação que fez esse trabalho tão lindo. Hoje, nós celebramos uma história de 30 anos, construída por muitas mãos e corações. Uma trajetória que contribuiu para fortalecer os territórios indígenas, promover o bem viver das comunidades e ampliar a força de lideranças que nos ajudam a imaginar e construir outros futuros possíveis. E o futuro é agora. Os 30 anos de nossa organização, junto com o lançamento da 4ª edição da WANAC, torna esse encontro ainda mais especial. Que a WANAC seja uma ponte entre saberes, gerações e culturas, e um convite para escutarmos com mais atenção as vozes que há muito tempo nos ensinam que cuidar da terra é também cuidar uns dos outros, umas das outras. Com gratidão pela presença de cada pessoa aqui, damos início a essa celebração. Convido agora Liliana Madrigal, nossa cofundadora e vice-presidente executiva da ACT, que mais de 4 décadas de atuação na conservação socioambiental e no fortalecimento das lideranças indígenas na Amazônia. Seja bem-vinda, Liliana. Obrigada, Mariana. Para mim é muito difícil falar bem o português, então a língua franca da ACT é portanhol. Qualquer coisa que eu diga que é só ruim, me desculpam. Não vou repetir as palavras tão lindas da Mariana, reconhecendo a importância de todos vocês, de todas as organizações, as lideranças, os ancestros, que muitos deles já não estão e não formam parte da física da ACT neste momento, mas foram umas pessoas que, na realidade, foram os verdadeiros fundadores da organização. Pessoas aqui em Brasil, em Colômbia, em Suriname, que eu acho foram os protagonistas do que estamos celebrando neste momento. Então, para mim, quero agradecer muito a equipe por organizar este evento, que na realidade é muito maior do que eu esperava. E eu fico muito emocionada porque estão aqui pessoas que, ainda que não tenha a oportunidade de falar com vocês, eu sei que todos
tem ajudado a esta celebração e aos resultados que hoje estamos celebrando. Então, eu gosto mais de que a gente faz perguntas e não dá palestras ou falas que não consigo dar muito bem em português. Mas só para vocês entenderem por que é tão importante esta celebração para nós, a CT foi criada como uma resposta, uma maneira diferente de fazer conservação. O meu cofundador, Mark Plotkin, e outras pessoas que também foram muito importantes, nós saímos de ONGs muito maiores, internacionais, que aplicavam modelos muito conservadores de conservação, basicamente enfocados na criação de áreas protegidas, educação ambiental, inventários biológicos e coisas assim. E 30 anos atrás, esse era o enfoque. Mas falando muito com as comunidades, uns amigos e sabedores indígenas, eles impulsaram, eles insistiram em continuar o trabalho, uma vez que o Mark e eu saímos das organizações na que estávamos trabalhando. E foi muito difícil no começo, porque começamos com o propósito de trocar a maneira de fazer conservação para fazer conservação biocultural, enfocando muito no conhecimento das comunidades, dos velhos, das lideranças, e aprendendo a escutar. Temos muitas histórias de quão difícil que foi não trocar essa mentalidade que a gente estava acostumada. O desafio maior, talvez, foi não somente ter a confiança do que estávamos escutando dos maiores, das lideranças, porque era uma maneira totalmente diferente de pensar. Eu não sou antropóloga, não sou socióloga, nada disso. Então, para mim, especialmente, não foi uma coisa fácil, mas procurar os recursos para fazer o trabalho de uma maneira totalmente diferente. Esse foi um desafio muito grande. Por quê? Porque, como todos vocês sabem, especialmente os representantes das comunidades, os indicadores, ou a maneira de monitorar, era uma coisa assim, não? Quadrada, e era tratar de fazer o trabalho de uma maneira totalmente diferente. Devagar, escutando, sentados muitas vezes muito tempo, não sabendo se realmente a gente estava avançando. E essa parte foi bem difícil. Tivemos exemplos de fundações que falavam que eles sabiam que era um trabalho muito importante trabalhar com as comunidades que naquele tempo controlavam muito das áreas na floresta, né? Mas sem apoio, sem demarcação, sem direitos, sem um monte de coisas. Mas eles apoiavam o projeto, os processos, mas sempre falavam de não diga que estão com indígenas, tem que apresentar os resultados de uma maneira diferente. Então, isso foi bem difícil. Outra coisa que é diferente desde o começo com a ACT foi que a gente decidiu não aceitar dinheiros que estavam de nossa visão, com compromissos, com recursos de hidrocarburos ou empresas que contaminavam o ambiente. Nada disso. Todas as pessoas que ajudavam com o coração aberto, com confiança e sabendo que o processo era longo, que os resultados não eram visíveis em 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Daí que a gente
a ACT fez um compromisso de trabalhar com as comunidades a longo prazo. Temos agora organizações indígenas que ainda trabalham com a gente, que a gente ainda são parceiros 30 anos depois. Porque a gente sabe, não, que é muito difícil trocar ou fortalecer as tradições, de ganhar os direitos. Então, hoje, depois de muitas situações, muitos de vocês conhecem a história da ACT aqui no Brasil, antes do nosso querido Luiz, aqui, diretor executivo, que foi bem difícil, mas, aún assim, as lideranças tiveram a confiança e pediram para a ACT voltar para a ACT. Aí que eu, na realidade, vou ser muito honesta, eu não queria, estava traumatizada. Eu não queria, mas o cacique Kapai e o cacique Eleuca, Kapai é dos trios lá em Tumucumaque e Eleuca no Xingu, em Ulupuene, eles insistiram em que a ACT voltara. E aí voltamos e estamos muito felizes porque em 2019 tínhamos dois grupos, agora temos 32, não é, Luiz? Então, pouco a pouco, vamos crescendo, pouco a pouco, e sempre somente com convite. A gente tampouco nunca procura dinheiro e procura projetos e vai visitar e bater a porta das comunidades. Sempre é só com convite e com uma cocriação dos projetos. Até agora tem atividades não somente aqui no Brasil, mas todas as Guianas, Colômbia, América Central, com um projeto de restauração de áreas marinas, com um enfoque com as tartarugas marinas que estão mais ameaçadas. E temos também a Secretaria Técnica dos PIACE, do grupo dos isolados em toda a América Latina. Temos retornado mais de 3 mil milhões de hectares em criação de novas áreas de reservas e territórios ancestrais na Colômbia. Temos 22 clínicas tradicionais nas áreas mais remotas na Amazônia. Então, temos um monte de coisas muito concretas para celebrar, mas o que mais celebro é essa parceria com as comunidades que continua muito forte e celebramos todas as pessoas que têm acreditado na organização e a paciência, todas o que compartilharam com a gente para poder continuar. Eu agradeço o Conselho e a Assembleia da ACT Brasil e todos vocês que estão nos acompanhando neste evento. É muito difícil resumir 30 anos de luta, mas, para mim, pessoalmente, tem sido uma das coisas mais lindas e que fico muito orgulhosa do sacrifício, da alegria, de poder ter o privilégio de trabalhar neste momento que está tão difícil, não? A vida e os políticos e tudo. Todos temos que trabalhar juntos para continuar e melhorar a vida, melhorar a nossa saúde e as próximas gerações. Muito obrigada. Obrigada, Lili. A gente quer te dar um mimo. É uma cesta de produtos da Amazônia, chocolate, café, coisas boas e uma orquídea bem brasileira, bem colorida, bem amarela. Continue brilhando. Muito obrigada, viu?
Bem, dando continuidade ao nosso evento, a gente vai assistir um vídeo. Tudo certo, Estamos Meli? no coração da Amazônia. Os indígenas. Estamos no coração da Amazônia. Os rios desenham a terra. Cada copa, cada riacho, cada batimento faz parte de um todo vivo. Povos indígenas, povos e comunidades tradicionais cuidam desses territórios com coragem e sabedoria há gerações. Há 30 anos, a Amazon Conservation Team caminha ao lado deles, ouvindo, aprendendo e apoiando suas visões. Acompanhamos mais de 80 comunidades no fortalecimento da autogestão, na proteção do território e na preservação de lugares sagrados. Apoiamos clínicas de medicinas indígenas, escolas comunitárias e a transmissão de saberes entre gerações, onde jovens e anciãos mantêm viva a memória cultural. Junto às comunidades, mapeamos e cuidamos de milhões de hectares de florestas, rios e costas, guiados pelos guardiões locais. Promovemos espaços que fortalecem a autonomia das mulheres, a educação dos jovens e a continuidade do cuidado com a terra. Da Amazônia ao Caribe e dos Andes ao mar, nosso trabalho entrelaça o espiritual, o cultural e o natural em um mesmo tecido vivo. Este caminho começou com as vozes de líderes indígenas, chamando a proteção de sua casa, cultura e futuro. A orientação deles moldou cada passo dessa jornada. Em 1997, teve início o programa Xamãs e Aprendizes, no Noroeste e Nordeste da Amazônia, promovendo o diálogo e intercâmbio de saberes ancestrais entre gerações. Daquele chamado, nasceram escolas enraizadas em ensinamentos tradicionais, conselhos de curadores e organizações lideradas por mulheres. Aprendemos que defender a floresta é inseparável de defender a vida, o espírito e a cultura. Em 2001, o povo Trió, no sudeste do Suriname, mapeou milhões de hectares de floresta indígena, um dos primeiros esforços desse tipo na Amazônia. Hoje, já mapeamos mais de 40 milhões de hectares, com parceiros que vão das montanhas da Serra Nevada, na Colômbia, às florestas de território Xingu, no Brasil. Há mais de 15 anos, postos de cuidado territorial, operados por guardas indígenas e locais treinados, monitoram ameaças e protegem a biodiversidade, o programa mais antigo do gênero na Amazônia. Em 2011, pesquisas confirmaram a presença de povos indígenas em isolamento voluntário no Parque Nacional do Rio Poré, na Colômbia, resultando em um decreto para proteger seu direito de viver em paz. Com o povo Kogi, na Colômbia, aprendemos que tudo está conectado: florestas, rio, cultura e saúde. Tudo é um só. Essa visão orienta nosso trabalho: caminhar com as comunidades, honrar o conhecimento tradicional e proteger os lugares sagrados que trazem equilíbrio ao mundo. Na região do Tumucumaque, no Brasil, o Centro Lunai, criado pelos povos Tirió, Cachuiana e Tiquiana, protege a medicina indígena e as tradições culturais. Além das florestas, o programa Marés Ancestrais apoia comunidades na Colômbia, Panamá, Costa Rica e México na proteção das tartarugas marinhas, seres sagrados que unem a terra e o mar. Com o conhecimento indígena e a ciência, as comunidades protegem ecossistemas, revitalizam tradições e constroem solidariedade regional na conservação comunitária. A verdadeira proteção não começa conosco, começa com aqueles cuja sabedoria protege esses territórios há gerações. Caminhamos com eles, aprendemos, protegemos e acreditamos, porque a floresta, o rio, o mar e as pessoas são um só, e nossa jornada coletiva continua. E que venham mais 30, mais 30, mais 30. Quando a gente não estiver mais aqui, que continuem muitos mais anos.
dar continuidade, vou convidar os nossos e nossas ilustríssimas convidadas para a nossa roda de saberes. É uma roda de saberes que vai olhar para os caminhos da Amazônia, caminho para a Amazônia, diante das crises climáticas, das emergências climáticas. É com muita honra que eu convido aqui ao nosso púlpito, ao nosso espaço de diálogo, Rita Potiguara, mulher indígena do povo Potiguara do Ceará. Onde está quente, você senta. Doutora em Educação, diretora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e membro da coordenação geral do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Seja bem-vinda, Rita. Mariazinha Baré, do povo Baré, atualmente coordenadora da articulação das organizações e povos indígenas do Amazonas. Mariazinha tem um currículo assim que dá gosto, que vou ficar lendo aqui, não vou ler tudo. Graduada em Gestão Pública, pós-graduada no curso de Direitos e Políticas para Povos Indígenas, Gestão de Projetos, Antropologia Social, tem uma grande experiência no movimento indígena, na área de políticas públicas indigenistas, na captação, na execução, no monitoramento e na gestão de projetos com os povos indígenas e populações tradicionais. Seja bem-vinda, Mariazinha. Muito obrigada. Arnaldo Carneiro, por favor, seja bem-vindo. Arnaldo, cientista na Amazônia, ao longo de 40 anos. Não vou nem colocar mais ano nisso, né? Que aí não é justo, né? Ao longo de 40 anos atuando na interface entre meio ambiente e sociedade, ajudando a transformar conhecimentos técnicos em soluções práticas. Envolver, conectar governos, ONGs, setor privado, comunidades, para construir consensos e sair desse diálogo para uma ação efetiva. Arnaldo coordena atualmente o Observatório Regional Amazônico e vai poder contar mais para a gente dessa grande experiência. Ele conecta dados, pessoas, decisões e faz a diferença. Muito obrigada, Arnaldo, pela sua presença. E assim, a gente vai compor essa mesa com o nosso grande e queridíssimo diretor executivo, Luiz Lopes Mandela. Luiz é diretor executivo regional do Brasil, na ACT. Tem uma trajetória acadêmica enorme. Só grande, né? Será que eu leio tudo isso aqui? Tu conte? Então, pronto. É uma atuação que conecta trabalho, pessoas, desenvolvimento e uma construção coletiva de propósito. Estamos aqui defendendo modelos institucionais que realmente articulem autonomia, cooperação e centralidade da vida dos povos originários nos processos de transformação social. É uma honra trabalhar com você, Luiz. Seja bem-vindo à nossa roda. Todas as honras. Gente, boa noite a todos, todas, todes. Que alegria estar aqui com 3 amigos, um amigo, 2 amigas queridas. Nos conhecemos só há 2 anos, a gente não pode falar em décadas, não, senão denuncia. Obrigado a Lili, Sandra também, a nossa presidenta da ACT Brasil, que estão aqui. Queria agradecer muito a resposta que vocês deram ao chamado da ACT. Nós somos uma organização bem novinha, né? Desses 30 anos, nós estamos há 7 anos aqui no Brasil. Mas nós somos uma organização que trabalhamos muito com a IA, com a inteligência ancestral. Então, esses 7 anos bebe profundamente nos 27 anos, nos 23 anos que a ACT tinha. E isso foi muito importante para nós, porque a resposta somos nós, né, Mariazinha?
que as organizações, os povos indígenas, através da COIAB, têm buscado a ACT com uma relação de afetividade muito grande. Queria agradecer profundamente aos 32 povos que hoje são parceiros da ACT, né, e acreditam, confiam naquilo que a gente se predispõe a fazer enquanto missão. Mas a Lili e o vídeo já falaram da ACT, né? Então, o meu propósito aqui é só facilitar para que essas duas grandes intelectuais e também esse grande intelectual possa refletir para a gente um pouco sobre esses ecos, né? Mais uma intelectual da comunicação que trouxe esse chamado ecos desde a COP, que a gente tem trabalhado com isso, né, Meli? É a Meli que criou esse slogan, ecos bioculturais, e a gente convidou elas e o Arnaldo para falarem um pouco para a gente sobre isso. E aí eu queria, Arnaldo, começar com você, né, por toda a responsabilidade que o Observatório tem e a organização que você tem coordenado e presidido. Fala um pouco para nós, nessa noite em que tivemos uma chuva no dia 1º de junho, em Brasília, coisa que é muito difícil acontecer, mas fala um pouco para nós desse cenário, né? Você que tem uma experiência, tem observado essa situação crescente de distúrbios climáticos que trazem outros tipos de distúrbio na Amazônia e também nos outros biomas. Obrigado, boa noite. Obrigado, Luiz, pelo convite, hein? Grande figura. Parabéns à ACT pelos 30 anos e vida longa à ACT. Não? O ano passado, eu entrei numa organização que supostamente reúne os 8 países para ter um olhar mais integrado do que é o ecossistema amazônico, não para sair dessa armadilha que é olhar a Amazônia só pela ótica brasileira. E, então, isso, bom, por um lado, me permitiu ampliar o meu horizonte, porque eu sempre fui um amazonólogo brasileiro, e a UTCA me permitiu, e principalmente o observatório, eu gosto muito da pegada territorial, do olhar territorial sobre a Amazônia, e entender um pouco a sua dinâmica. E eu lamento que eu vou ser um pouco anticlímax hoje na minha fala, porque depois de ver as belas imagens que vocês mostraram, eu sou obrigado a me reportar a outras imagens. Tem um binômio na Amazônia hoje em dia, que é um pouco trava-língua até, que é o crime e o clima. Eu acho que nós não podemos deixar de pensar nesses dois grandes desafios. E do ponto de vista do clima, quer dizer, a gente tem, dentro do observatório, a preocupação sempre foi, o desafio que nos trouxeram era entender a dinâmica ecossistêmica, todos os fatores que representam alguma forma de pressão, todos aqueles que são submetidos a essas pressões, e tentar construir cenários que, num primeiro momento, são cenários duros, difíceis, de crise climática, de criminalidade dispersa pela Amazônia, mas, num segundo momento, a gente avança agora em pensar soluções. Então, a ideia aqui não é baixar a moral de ninguém, mas é principalmente pensar o novo momento que nós estamos vivendo no observatório, quer dizer, olhando para todos esses problemas, como é que a gente sai dos problemas e vai para as soluções. E a mensagem que eu traria para vocês é de que a solução tem que passar por estratégias adaptativas. O que eu aprendi nesse 1 ano, inclusive com figuras como o Paulo Nobre, que está ali na minha mira, é de que existe uma inércia climática. Então, por mais que nós tenhamos sucessos em todos os nossos planos de 2030, 2035, 2050, tem uma inércia climática que tem um conjunto de poluentes, vamos dizer assim, para ser uma linguagem muito fácil e franca, que vão continuar nos afetando na Amazônia. Então, obviamente que nós temos que fazer esforços de mitigação, de reduzir os nossos impactos nacionais e os impactos panamazônicos, mas, enquanto isso, nós temos que pensar em estratégias de adaptação. E eu cito como exemplo como
40 anos assim perambulando pela Amazônia, eu nunca imaginei que em algum dia eu ia falar em segurança hídrica na Amazônia, pois isso já é realidade. Uhum. E ojalá não aconteça, mas nós estamos diante de um fenômeno que vocês todos já ouviram falar, que é um fenômeno El Niño, que na época em que eu aprendi o El Niño, lá atrás no LBA, Paulo, a ideia que eu tinha da temporalidade do El Niño, que é um fenômeno climático que começa a se construir a partir do Oceano Pacífico e que vai criar uma condição climática desagradável para a Amazônia, de secas ou de grandes inundações, El Niño e La Niña. Esse ano nós estamos diante de um El Niño, e ele traz grandes desafios para todos nós, inclusive para a CT. Porque a expectativa é de que nós tenhamos um inverno amazônico seco. Não? Os rios já começam a dar sinais de que nós vamos ter, não? ter rios a níveis muito baixos. E o que acontece? Grande parte das populações amazônicas são ribeirinhas, não? Das populações dispersas pela Amazônia, são beiradeiras, quer dizer, vivem à beira dos rios. E o pior cenário para esses povos é a seca dos rios. A seca que distancia o seu modus viventes daquilo que o rio lhe oferece. São populações dependentes de pescado, o pescado se torna raro. Então, esse é um outro tema que eu nunca imaginei que nós iríamos tratar um dia na Amazônia, que é a insegurança alimentar. A Amazônia, hoje em dia, é uma floresta urbanizada. Então, somos 45, 48 milhões, dependendo do recorte que você considera, na Amazônia dos 8 países. Né? É essa que eu me refiro. E tem um elemento essencial na Amazônia, que eu também aprendi nos últimos anos, que são os chamados rios voadores. Esse é um elemento essencial para a existência mesmo da floresta amazônica. Né? A floresta começa a operar no momento em que os alísios, os ventos que sopram do oceano para dentro do continente, trazem a umidade. E aí a floresta começa a ter um papel de ir reciclando essa umidade, até que ela chegue no anfiteatro andino, e daí isso se dispersa pela América do Sul. Então, esse é um espetacular serviço que a Amazônia presta para todos nós, sul-americanos. Nossas fontes de energia dependem disso, nossas fontes de alimento dependem disso. E, de novo, quer dizer, o papel que tem os oceanos como um regulador climático dentro da Amazônia, os oceanos, hoje em dia, vivem um processo de aquecimento. E isso compromete a entrada, o ingresso de umidade na Amazônia. Então, alguns cientistas, vocês que ouviram sempre falar que a Amazônia era um pulmão do mundo, hoje em dia, alguns cientistas já demonstram que, em alguns momentos do ano, a Amazônia emite muito mais do que absorve. Então, nós já estamos numa virada. Então, o chamado ponto de não retorno, ele é cada vez mais próximo, sem querer ser catastrofista. Os cenários futuros que nós geramos ali para o observatório, que começava em 2030 e terminava em 2050, hoje nós sabemos que os cenários de 2030 já chegaram. Nós já vivemos sobre um cenário de crises climáticas que perturbam, que degradam, que criam inseguranças alimentares, inseguranças hídricas. Os rios voadores, que têm esse papel essencial, teve um paper que saiu um trabalho que foi feito em 2024 pelo Instituto Serra Pilheira, que mostrou o papel dos territórios indígenas, se nós logramos manter a integridade física desses territórios, o papel que eles têm nessa reciclagem de água no interior da Amazônia. Então, esse é um desafio grande que a ACT, sem dúvida, colabora para a manutenção da integridade física, para evitar que a criminalidade se acerque desses territórios e que essa integridade física permita que esse funcionamento dos rios voadores siga existindo. Um outro fator importante que nós nos interessamos, não porque somos masoquistas, são os fatores dos incêndios na Amazônia, que hoje em dia é um tema recorrente. Eles têm uma correlação muito forte com o El Niño. Não? Então, o nosso trabalho atualmente é tentar entender as expectativas que nós podemos criar de El Niños futuros e como isso cria uma inflamabilidade no interior da Amazônia. Então, a gente tem vivido, se vocês veem os dados da Bolívia em 2024, foram dados muito tristes de ver. Então, para não
não deixar vocês ainda mais para baixo, eu lamento, mas essa é uma realidade que acho que a gente tem que afrontar, e a ACT, sem dúvida, está arregaçando as mangas e vai ter que encarar nas próximas décadas. Então, uma vez mais, vida longa para a ACT e sucesso em todo o trabalho que vocês fazem. A Amazônia hoje, os cientistas são importantes, os cientistas tradicionais são muito importantes, mas a presença da sociedade civil na Amazônia hoje é extremamente relevante, porque é quem se acerca do problema e se acerca das populações que hoje estão vivendo esse problema. A UTCA tem a promessa de ser uma UTCA social, então eu convido vocês de uma aproximação da UTCA. O observatório, sem falsa modéstia, tem uma geração de informações que é muito boa. Tem uma figurinha aqui sentada que representa um pouco esse esforço todo, que é a Tarsila. Então, igual, eu convido a ACT para se aproximar do observatório, porque eu acho que nós temos um espaço de trocas aí muito importante. E obrigado e desculpa pelo pessimismo, mas eu não sou um pessimista. O Suassuna diria que, e eu me alinho com ele, que eu sou um realista esperançoso. Então, assim é. Obrigado e... Não tem nada de pessimismo, não, Arnaldo. Obrigado. É importante como a gente tem se debruçado a esse tema, e há quantas décadas, né, Lili? Há quantas décadas a gente tem escutado essa proximidade desse ponto de não retorno, e o mesmo pesquisadores, cientistas, o painel, as COPs, têm chamado a atenção da sociedade e dos governos. A gente ainda tem pouco acordo, né, sobre esse tema que o Arnaldo está trazendo. Mas os povos indígenas têm teimosamente, né, apresentado soluções e mesmo alertado sobre esse tema. Por isso que eu queria pedir para a Mariazinha falar um pouco para nós como é que vocês têm visualizado esse cenário, já que há milênios, né, os povos indígenas, não só aqui no Brasil, mas na América Latina e em outras partes do mundo, têm contribuído efetivamente para a situação não chegar a esse ponto que o Arnaldo tem desenhado para a gente. Boa noite a todos e a todas, parentes e parentas, né, que estão aqui prestigiando esse momento super importante, que é a vida da ACT, né? E a gente agradece muito, Luiz, pelo convite, tá? E aí eu estava aqui pensando, né, que venha mais 30 anos aí pela frente para que a ACT continue ouvindo a voz da floresta, mas principalmente a voz daqueles que cuidam e protegem, né, esse ecossistema, Arnaldo, né? Principalmente, né, gostei muito da fala da co-presidente, né, da CT, e como é bom as próprias organizações, né, que atuam com povos indígenas, fazer essas reflexões justamente para chegar, né, num diálogo com esses povos, né, de como atuar junto com esses povos, né? Não é para os povos, mas junto com esses povos. E aí trago para a nossa reflexão algumas questões, né? A primeira que eu trago é a seguinte: até que ponto nós, né, nós, seres humanos, estamos dispostos, né, ou dispostas, né, a mudar esse cenário? A grande pergunta é essa. Até que ponto nós estamos dispostos a isso? E quando eu falo nós, são pessoas consumistas que faz com que a roda gira, né? São olhares e governos, né? São o pessoal que está ali nas partes discutindo há mais de 30 anos questões, né, relacionadas a toda essa crise humanitária, né, onde o clima leva a culpa, né, onde o meio ambiente leva a culpa, né, e onde nós, povos indígenas, que estamos dentro desses territórios, nós pagamos
o preço por tudo isso, né? E aí eu não quero ser tão pessimista, não. Eu quero continuar sendo otimista. Mas, para a gente continuar otimista, é muito importante que cada um, né, de nós aqui, né, a gente possa se despir das nossas vaidades. Né, das nossas vaidades, seja ela do ponto de vista político, né, e seja ela do ponto de vista técnico também. Né? A gente já convive com todo esse cenário há muito tempo. Não é de hoje. Né? Não é de hoje. O Luiz bem falou sobre essa questão de como é que nós, povos indígenas, a gente já vem alertando, inclusive, para todos os problemas que a gente tem convivido dentro dos nossos territórios. A gente traz isso o tempo todo. A nossa luta não é de hoje. Ela é constante, é todos os dias. A gente dorme e acorda lutando. Né? A gente tem um cenário, por exemplo, de acampamento Terra Livre, né, onde a gente traz tudo isso, essa grande mobilização dos povos indígenas para chamar a atenção, primeiro daqui, da nossa casa, né, esse Brasil enorme, né, e depois chamar também a atenção do mundo, né, para que a gente possa despertar para todas as questões. A gente tem visto muitas políticas, né, sendo propostas, né, a gente tem visto legislações sendo desconstruídas, direitos sendo desconstruídos. E aí eu não falo só dos direitos de nossos povos indígenas, mas do direito da gente viver, do direito de cada um de vocês da gente continuar vivendo. Né? Por isso que a pergunta vai para cada um de nós. Porque se eu visto, se eu calço, se eu uso celular, enfim, tudo que a gente consome, ele vem de algum lugar. Né? Ele vem de algum lugar. Então, por isso e para isso, né, quando a gente fala das soluções, temos que buscar soluções. Desde quando que estamos buscando soluções? Desde quando que a gente vem buscando soluções? Né? Aí a gente vai falar dos próprios ODS. Vamos inteirar o quê? Vamos até o ano de 2030, né? Para a questão da implementação dos ODS. Eu estava num evento no INPA, inclusive, né, onde os pesquisadores trazem os dados, inclusive, assim como o Arnaldo trouxe os dados para a gente. Né, e aí a pergunta que eu fiz foi a seguinte, que eu quero compartilhar com vocês. Né, por que a gente continua ainda tratando dos problemas, das pesquisas? A gente não está buscando as soluções? E por que a gente continua ainda apresentando os problemas? Porque já está na hora de apresentar não só as soluções, mas o resultado dessas soluções, até porque nós já sabemos há muito tempo quais são os problemas. E aí, a gente, na COP, né, uma das políticas que nós, povos indígenas, construímos, né, dentro das NDCs, inclusive, foi justamente a questão do território que você traz. Né? A questão do cuidado, né? Da proteção desse território e de quem vive dentro dela, que cuida dela, como uma política ambiental, que é justamente para a gente fazer essa mitigação. Eu não sei se a palavra adaptação é legal. Sabe? Porque se a gente continuar falando em adaptação, as pessoas vão continuar poluindo. Então, eu creio que a gente precisa insistir na palavra mitigar. A gente precisa, né? Se a gente quiser mudar o cenário que a gente vive hoje. Porém, o cenário não é favorável. Né? Infelizmente, quem está dentro das terras indígenas conhece de perto o que você acabou de falar, em relação às grandes enchentes, em relação à questão das grandes secas, né? Em relação à questão da alimentação, em relação a gente sair dos nossos territórios, das terras indígenas, inclusive, e não retornar. Porque o rio que secou, ele não voltou mais a ser o que era antes. A água, o maior manancial de água doce do mundo, ele não é apropriado para o consumo humano. Está aqui a parenta que é da saúde. Não é adequado. Então, com cheia ou seca, né,
Na Amazônia, nós não temos água potável de qualidade, que é o direito de todo ser humano. Com a questão de todo o cenário que a gente está vivendo, isso só piora mais a situação. Né? E aí é importante, né, que a gente possa, a partir dessas práticas, das soluções que os povos indígenas trazem, né, a gente comece a repensar essas benditas transições que estão ali, transição energética, transição ecológica, transição disso e daquilo, sabe? É tanta transição que, no fundo, você vai ver que tem uma outra resposta para toda essa transição que tem uma palavra chamada economia. Por isso a grande pergunta é essa. Então, por isso eu quero continuar, sim, sendo otimista, mas fazer um chamado, inclusive, né, que a resposta para toda essa mudança somos nós. Não estou dizendo os nós, povos indígenas. Estou falando todos nós. Cada um aqui é responsável por toda essa mudança. É isso. Obrigada. Que maravilha, Mariazinha. Que bom. Tem um sábio, minha mãe está ali, Dona Bené, ela é neta dessa pessoa, e dizia que nenhum ser humano em liberdade ele passa fome nem passa sede. Nenhum animal em liberdade nem passa fome nem passa sede se o seu ecossistema está em equilíbrio. E o professor Arnaldo trouxe 2 grandes temas importantes para nós. Nós estamos com insegurança hídrica, nós estamos com insegurança alimentar e nós estamos com insegurança humana na Amazônia. Tem garimpo, tem pirata, tem tráfico de arma, tem tráfico de pessoas na Amazônia, tráfico de drogas. Então, passou já do momento em que esse território, esse grande território, ele era olhado, por um lado da sociedade, como pulmão ou uma grande mata, né? E o professor também nos trouxe que a Amazônia é um território muito e profundamente urbanizado, que está vivenciando grandes problemas que o universo e o mundo urbano traz e tem. E a Mariazinha trouxe 2 temas para nós: adaptar e mitigar, né? Que não são controversos, né? Eles não são contrários, mas eles são importantes. E o movimento indígena e as comunidades tradicionais têm nos ensinado, nesses 30 anos, e nós vamos, geralmente, as pessoas da ACT que vão para os territórios são homens e mulheres, jovens, adultos, que vão, na sua grande maioria, saídos de universidade, de curso de formação, mas eles, e isso é algo fundamental de quando você veste a camisa e absorve a missão da ACT, é que nós somos uma organização Dumbo, né, Lili? Nós somos uma organização que tem mais ouvido, mais orelhas e menos boca. Isso é a ação central da nossa missão e da nossa ação. Isso alimenta algo que é bem importante para nós, e por isso eu queria convidar a Rita, que ela vive nesses 2 universos, da ciência ancestral como mulher, indígena, sábia do seu povo, que escuta os ancestrais, mas também foi para a academia, se aprofundou na ciência e hoje está diretora de uma das organizações de ciência, de pesquisa mais importantes da América Latina. Rita, com você. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas. É uma alegria estar aqui a convite do Luiz, especialmente, e de toda a equipe da CT, está nessa celebração, né? Essa celebração dos 30 anos da CT, essa celebração
que também, não só a existência, mas as escolhas que a CT fez, né, e as decisões que tomou, aqui a gente aprendeu bastante, obrigada aqui pela belíssima aula, né, e você trouxe aqui conceitos importantes para a gente também pensar na CT e na atuação, né, dela ao longo da sua existência, que muito nos anima, muito nos orgulha e muito comprova o compromisso da instituição, especialmente com nós povos indígenas, mas não só, né, com outros povos e comunidades também tradicionais. Então, sou uma mulher indígena, né, fiquei me pensando, uma mulher indígena que do semiárido, sou da Caatinga, do Nordeste brasileiro, né, meu povo potiguara está localizado no Ceará, né, no Sertão Central. Qual é o lugar, então, da Amazônia na minha vida, né? Porque falar da Amazônia, uma indígena, uma mulher indígena que vem de uma região que não é amazônica. Mas queria dizer que a Amazônia sempre ocupou um lugar estratégico em toda a minha atuação, seja na militância do movimento indígena, né, especialmente na área da educação, que é o lugar de onde eu fui gestada, existo por conta da educação, da atuação na educação, como professora, como pesquisadora e como gestora pública, não é? Atuando aí, sou um pouquinho mais velha, né? Minha atuação um pouquinho mais velha do que a CT, né? Vai mais de 30 anos nessa caminhada. Lembrei aqui de um grande amigo do Isa, Beto Ricardo, que numa das nossas conversas eu dizia, há mais de 20 anos, ele disse, Rita, eu te conheço há mais de 30 anos, que negócio é esse de 20 anos? Então, eu vou assumir que já são mais de 30 anos, né, nessa atuação, nessa existência, nesse projeto de vida que a gente elegeu, que é especialmente o campo da educação, não é? E aí, transitando no movimento, até hoje sou ligada, a gente... estamos esses 2 dias aqui, o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, discutindo aqui a criação da Universidade Indígena e dos nossos planos para a educação, né, por muitos e muitos anos, assim como a CT, que a gente torce, trabalha, né, e tem o compromisso de estar junto nessa colaboração. Eu queria deixar também aqui uma questão que inverter, né? Porque quando a gente vai pensar, nós povos indígenas e muitos parceiros reconhecem que nós temos, né, os nossos conhecimentos que são necessários e que a gente milenarmente sabe manejar a terra, manejar o clima, que a gente sabe fazer as leituras dos rios, das marés, né, do movimento da Piracema, sabemos ler as constelações do céu, sabemos ler, né, a florata, né, da mata, de como é que vai ser o clima, como é que vai ser o tempo e etc. Entretanto, eu queria perguntar o inverso, né, até quando a dita ciência, a ciência que é considerada a verdadeira, a ciência que é legitimada na academia ainda, né, a ciência que é a legitimada na construção, no acompanhamento, na avaliação, na implementação da política pública, que é a ciência tradicional, né? Então, até quando esta ciência vai considerar que ela por si só basta, que ela por si só dá conta de resolver os problemas e apresentar as respostas, como Mariazinha aqui bem falou, falar de fato, então, dos resultados. Né? Até quando essa ciência vai ficar nesse pedestal? Né? Então, nossa luta de nós, povos indígenas, a gente sabemos, né, das respostas que nós temos, sabemos, não é, do lugar que deva ter os nossos conhecimentos, entretanto, a gente está, e aí, na política pública, sobretudo nessa preparação da COP30, isso foi muito forte entre nós, né? E ainda nas escolas e ainda nas universidades, a gente sabe que não temos acolhida, não temos o reconhecimento dos nossos saberes, né? Da nossa ciência. Nós sabemos, lamentavelmente, que a gente vive, digamos assim, numa guerra de narrativas,
né? O que é verdade? Nem todas as pessoas acreditam que estamos vivendo um momento de quase não retorno, que essa questão de mudanças climáticas é balela ainda. Entretanto, outros que são até considerados pessimistas, igual aqui, Arnaldo trouxe os dados, trouxe a realidade, com base também em ciência, não é, Arnaldo? São questionados, né? São questionados. E aí, nessa guerra de narrativas que a gente vive, lamentavelmente, quando o pêndulo está indo para a descrença, para a desconsideração de dados, e aqui no sentido dos dados, tanto produzido por essa ciência ocidental tradicional, como pelas ciências indígenas, as ciências de outros povos e comunidades tradicionais. Nessa guerra de narrativa, ainda a gestão pública, não é? E aí, quando a gente olha aqui para a política do clima, né, o plano clima, as formas que o Estado brasileiro se organizou para dar essas respostas, nessa guerra de narrativa, o Estado brasileiro se ancora ainda nessa ciência tradicional, nessa ciência eurocentrada, não é? Ainda nós não encontramos um lugar para as ciências indígenas, né? E aí, nós, na Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, tive uma passagem como gestora, como professora, no âmbito do governo do Estado do Ceará, da Secretaria, sou servidora pública das secretarias do Estado do Ceará, fui gestora no Ministério da Educação por 8 anos, fui conselheira do Conselho Nacional, atuei também no campo dos marcos normativos e agora também atuando no cenário internacional, dentro da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Nós temos o programa Povos Indígenas, Populações Negras e Comunidades Tradicionais, que dentro desse programa nós temos um projeto chamado Territórios Sustentáveis, Saberes Tradicionais Amazônicos nas Agendas da Educação e do Clima, né? Nesse esforço de juntar essa agenda, né, essas duas pautas, e a gente pensar, de fato, o que tem formado, né, as políticas da educação, o que tem formado as políticas do clima, né? Realizamos recentemente uma pesquisa que é justamente utilizando da estratégia que a política pública, sobretudo a política do clima, não é? Tanto na sua elaboração, na implementação e no acompanhamento, se vale do que se chama na academia de políticas informadas por evidências. E aí nós perguntamos, qual é a boa evidência? Não é? E nós, da Flaxo, a partir, obviamente, de estudos de caso, de grupos de discussão, etc., com povos e comunidades tradicionais, trazemos à luz para que a boa evidência também é produzida pela sociedade civil, é produzida especialmente pelos conhecimentos incorporados, ou seja, que fazem parte dos corpos territórios, né, desses povos e comunidades tradicionais. Então, nós também temos evidências, quando a gente participa, né, dos espaços criados de participação do governo federal para a elaboração de políticas, a gente tem muito a contribuir e a gente, de fato, trazemos no nosso corpo essas evidências também que podem, né, informar e acompanhar a política pública, seja da educação e do clima. Então, com essas palavras aqui, a gente fica aqui para o debate, Luiz, para conversar, para ter interação, e também eu queria aproveitar para agradecer muitíssimo, gostei muito que nós estamos numa roda, né, a roda de conversa, que é aqui uma celebração do conhecimento tradicional, fazer isso tudo numa roda, tá? Então, muito obrigada e ficamos aqui para um bate-papo com todo mundo. Opa! Obrigado, Rita. Então, gente, nós tivemos um pequeno atraso no começo, mas eu vou pular umas perguntas segundas que eu tinha para eles para proporcionar que vocês possam fazer algumas questões, 2, 3 questões, para depois voltar para a nossa roda para eles fazerem uma segunda intervenção. Aí, quem quiser
fazer alguma questão, pode levantar, mas eu queria fazer uma induzida, né? Porque tem na ciência tem a pergunta induzida, a pesquisa induzida, e aproveitar que tem um aniversariante aqui que foi responsável por um grande resultado, né, Rita, para as ciências dos povos e também para contribuir para a ciência ocidental e tradicional, mas em especial para a saúde dos povos e do povo brasileiro, a nossa aniversariante ali, Potira. Pode fazer uma questão? Eba! Fala para nós sobre... Uma salva de palmas. Fala para nós aí, Potira, sobre o programa de medicinas indígenas. Aproveita e você se apresenta, que eu não... Esse negócio de quando conhece demais o povo, você acaba não fazendo a apresentação formal, né, Rita? A Potira é a nossa secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, gente. Oi, gente, boa noite. Eu não estava preparada para isso, né? Mas lá no nosso território, né, Maria? A gente fala que a gente nasce preparado por outras mulheres, né? Nosso território. Então, eu sou Potira Sacoena, sou indígena, sou do povo Baré, território Médio Rio Negro, do estado do Amazonas. E eu sou biomédica de formação, fiz o mestrado, doutorado e PhD na área da bioantropologia e genética forense. E, atualmente, eu estou enquanto secretária adjunta na CESAI. Acho que tudo que vocês trouxeram assim, é extremamente importante a partir do debate que nós estamos fazendo desde 2023 para criar o primeiro Programa Nacional das Medicinas Indígenas. Ou seja, a gente está montando hoje, dentro da CESAI, o primeiro programa originário do Brasil. Talvez as pessoas não tenham noção da importância desse lugar, né, dessa construção. E aí a gente iniciou isso lá em 2010, né, que agora há pouco a gente estava falando, a gente foi estudar por causa disso, desse incômodo, né, de não sermos reconhecidas enquanto ciência, enquanto nós não produzíssemos tecnologias de cuidado em saúde. E aí a gente se incomoda com isso e a academia é esse lugar. Mas só que quando eu falo de reconhecimento, a gente não está dizendo que a gente precisa do reconhecimento do não indígena. Não é isso. A gente está falando reconhecimento a partir dos nossos e nossas especialistas dentro dos territórios indígenas. Porque são essas pessoas com quem nós aprendemos muito, com quem nós dialogamos, com minha avó, né, com 12 anos, eu pego a minha primeira criança enquanto parteira. E aí, então, a gente começa a perceber o quanto o Brasil está muito atrás de outros países relacionado ao reconhecer que existem outras tecnologias de cuidado de saúde que a gente não aprende na academia, né? Que elas acontecem no dia a dia dentro dos territórios. E aí, dia 6 de abril, a gente teve a primeira portaria, que é uma portaria inédita pelo Ministério da Saúde, onde nós temos o reconhecimento dos e das especialistas dentro dos territórios indígenas, dentro da saúde indígena, que são os pajé, as magé, eveiras, raizeiras e tudo. Elas têm um reconhecimento hoje que, para nós, é importante, né, relacionado à questão, principalmente, do Sistema Único de Saúde, porque, para nós, elas são reconhecidas, né, para nós, enquanto povos indígenas. E agora, final desse mês, a gente lança esse programa construído a partir dos territórios. Fizemos 5 seminários regionais, né, 2024, 2025. Antes disso, tínhamos um grupo de trabalho, né, Luiz? Que vinha todo mundo, todos os indígenas, pesquisadores e pesquisadoras também, mas também, né, os nossos e nossas especialistas. Dentro dessas pessoas, eu posso falar para vocês do seu Duvalino, né, um grande comum, né, do Amazonas, mas também posso dizer de Cíntia Guajajara, uma parenta que cura com o canto, e cura com o canto, na verdade, né? Então, como é, né, aí que a gente aprende
isso dentro da universidade. E, finalizando a minha fala, eu posso trazer também, né, um parente araueté que trouxe e disse o quanto a academia precisava entender o que é chegar no segundo céu. Ou seja, curar uma mordida de cobra sem usar nenhum tipo de medicação é uma tecnologia que ninguém aprende dentro da universidade. Então, dessa forma, como ele mesmo falou para a gente, né, é necessário o branco aprender a chegar no segundo céu, porque ele acaba ficando sem olhar as estrelas nos grandes centros urbanos. Então, acho que isso é fundamental para a gente dialogar, né? E, com isso, a gente, finalizando de fato, eu vou falar só um pouquinho dos indicadores que o Programa Nacional de Medicinas Indígena traz, que está relacionado com o que foi falado aqui. Os indicadores eles são diferenciados, porque a gente não pode mais falar de medicinas indígenas sem falar que algumas plantas estão sendo queimadas, né? Não tem mais água em alguns rios, onde alguns peixes são sagrados, para uma mulher, né, pós-parto se alimentar com alguns peixes que não pode. A gente não pode esquecer desse lugar. A gente também não pode esquecer que hoje, com as violências que existem dentro do território, a partir de um contexto capitalista, está adoecendo nossas mulheres através da questão do mercúrio. Ou seja, a gente começa a ter um olhar a partir, que eu não digo que é mudanças climáticas, porque elas já aconteceram e nós estamos sofrendo a consequência delas, está relacionada ao cuidar a partir das pessoas que precisam cuidar, mas cuidar, né, da cabeça das pessoas relacionada à questão do capitalismo. Muito obrigada, né? Muito obrigada por estar aqui e poder colaborar com vocês. Nós tivemos alguém que levantou a mão, Mari? Alguém? Enquanto... Se ninguém levantar a mão, eu vou começar a escolher. Aí é um problema. Ali. Mais uma, duas pessoas, e aí a gente volta para a mesa. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Nina Salvador, eu sou amazonense do Baixo Amazonas, e eu queria fazer um relato para reafirmar o que o colega especialista relatou como amazônida. Eu sou filha e neta de ribeirinhos, e realmente são pessoas que vivem do rio, da floresta. E hoje, no interior da minha avó, como a gente costuma dizer lá, quando tem secas severas, o rio baixa tanto de modo que vira lama. Então, vocês imaginam um morador da floresta ter lama. Mas essa é uma realidade do Amazonas, que é resultado de toda a exploração que chega até lá. Enquanto isso, a Amazônia é um lugar onde as pessoas só ouvem falar. Pulmão do mundo, a floresta, um lugar de muitas medicinas, de curiosidades e de povos indígenas. E é o que eu falo quando me perguntam por que você está aqui em Brasília se você é tão apaixonada pela sua terra, pela sua cultura. E eu sempre afirmo que o amazônida ele tem que ocupar todos os lugares, para que as pessoas não conheçam só de ouvir falar e não tomem decisões que abarquem o Brasil fora da nossa realidade, que não atenda só às nossas necessidades, às nossas demandas. Então, os amazônidas eles têm que ocupar todos os lugares, os ministérios, os congressos, as organizações. E eu acho que todo mundo que é interessado, que é estudioso, que é mestre, que é doutor, que vem para conhecer, que fica apaixonado, fica interessado, sabe da importância da Amazônia, dos povos indígenas, dos povos tradicionais ribeirinhos, eles agregam também. Mas uma coisa que não se deve esquecer é que é extremamente importante para que todas essas ações sejam efetivas, que amazônidas façam parte desses debates em todos os setores. Então, jamais se esqueçam disso, para ele trazer um olhar não só acadêmico e não só de ouvir falar, mas de quem viveu e de quem sabe da dura realidade que é ser fruto de uma exploração muito grande. Então, eu reafirmo o que você disse,
sei da dor desses ribeirinhos, porque eu tenho familiares e avós que ainda vivem sob esse contexto, que têm que viver de doações, ficam desesperados, vai chegar, não vai chegar, adoecem, tomam lama, não têm o que comer. Então, o que é aparente ali do Médio Rio Negro, Alto Rio Negro, Parente Baré trouxe à tona, a gente vem debatendo, vem procurando muitas respostas. Mas qual é o caminho? O que a gente faz para mudar isso? Porque, enquanto isso, as pessoas estão morrendo, elas estão se intoxicando, a floresta está se perdendo. É urgente. E a resposta somos todos nós. Obrigado. Não tivemos outra pessoa? Obrigada. Mari, então vou... Alguém mais? Opa! Wilson. Wilson. Olá, boa noite, eu sou o Wilson. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é um estímulo, né? Eu gostei muito da brincadeira do trava-língua, né? Crime e clima, né? E a gente está diante de duas emergências que não são novas. Quando os portugueses e espanhóis chegaram, trouxeram doença, porque eles vieram doentes, né? Lá na Europa, eles tinham perdido a floresta fazia mais de 3.000 anos. E eles ficaram doentes, né? E as comunidades daqui viviam em harmonia com a floresta, não tinha as proteções. Aí, quando chega a igreja, também, né? Entra, muda, não entende o pajé, né? Acha que aquelas coisas todas são maluquices, etc. E muda de novo e contamina. E agora, quando chega o capital, que chega pela mão daqueles que fizeram uma opção de abandonar a civilização, e chega com a violência, né? Chega com arma, com droga, eles entram no território e não tem resistência nenhuma, como os portugueses chegaram lá atrás, entraram no território sem resistência e causaram um mal danado, né? Então, eu queria, dentro da emergência desse processo, porque enquanto a gente está aqui no Sudeste, no Brasília, conversando sobre todos esses aspectos super importantes, o pessoal não está ouvindo isso, eles estão entrando lá e arrasando tudo. Como é que a gente enfrenta com a veemência necessária, que a gente está falando sobre o clima, como é que a gente enfrenta esses outros aspectos? Eu queria ouvir de vocês. Que maravilha, viu? Quem gostaria de começar, Mariazinha? Diga ao povo que avança. Oi, oi, oi. E diga ao povo que se junte para mudar, né? Wilson, obrigada pela pergunta, pela consideração feita aqui pela Parenta também, né? Então, a gente sempre tem falado, né, enquanto povos indígenas, que nós temos a solução, né? Que a gente tem essa solução porque a gente vive dela, inclusive, né? Há milênios de anos que nós temos as nossas próprias tecnologias, né? E essa é uma resposta que a gente já traz a partir dos nossos próprios conhecimentos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da importância da questão territorial, para nós, né, é uma forma que a gente está trazendo uma solução, né? Porém, né, quando a gente está num cenário que a gente vive hoje, político, gente, o quanto que isso impacta dentro do território indígena. Quando nós temos uma lei 14.701, que viola totalmente esse direito à vida, né, que vai contra todos esses princípios. Infelizmente, a gente vive num país onde é necessário falar dessas questões. Gente, é muito importante falar. Num país que é parlamentarista, né? É o parlamento que está no comando. Quem são essas pessoas que estão ali dentro? Quais são os interesses que elas têm? As decisões que essas pessoas têm tomado, elas têm gerado problemas, sabe, 2 vezes piores e maiores que a gente está vivendo, né? E a gente está vivendo dentro do nosso território, e a gente vive aqui, nesse território chamado Brasília. Tu disseste que choveu quando? Ontem. Quanto tempo que Brasília está sem chover? Né? Então, essas práticas, né, que a gente já traz, elas são práticas muito simples. Né? Elas são muito simples. Requer grandes tecnologias? Não, mas requer um olhar
humano. Nós perdemos essa essência humana, essa relação. A gente se julga superior a tudo e a todos. Não, nós fazemos parte desse mundo, né? A gente faz parte dessa terra. Nós somos seres também, né? Então, é necessário que a gente mude. A questão da atitude, das nossas atitudes, gente, essa é a grande arma para a grande mudança que a gente precisa. As nossas atitudes. Porque somos nós que compramos, eu que vou ali no supermercado comprar a comida, comprar o enlatado, produtos industrializados, esse tipo de coisa, somos nós que vamos. Então, a gente acaba alimentando, né, todo esse ciclo, né, a gente acaba alimentando e causando também tudo que hoje a gente está vivendo. Então, é questão da gente mesmo repensar. Nós somos a própria resposta para isso, para esse cenário. E a gente que vota também, né? Importante isso, somos nós que somos os votantes. Então, essa é uma forma também de mudar, de fazer mudanças também. Obrigada. Obrigado, Mariazinha. Arnaldo? Não, acho que o... Oi. Funciona? Está desligado, acho. Está ligado. Não, pensando nesse trava-língua, Wilson, crime e clima, eu acho que as respostas têm que ser em escala. Não? Quem consegue dar escala para esses problemas na escala panamazônica são os estados. Não? Por mais que o trabalho das ONGs na ponta, no campo, seja essencial, mas quem consegue enfrentar, digamos assim, são políticas, é a política estadual. O Estado está aí para isso, para conseguir dar escala para esse enfrentamento. No caso do crime, que é uma batalha que, a meu ver, nós estamos perdendo na Amazônia, então tem um senso de urgência assim, muito grande. No seio dos 8 países tem um centro de inteligência, porque a questão hoje em dia não é comando e controle. Comando e controle nós já perdemos essa batalha. Nós precisamos ganhar agora com a inteligência financeira, inteligência no combate. Então, tem um centro de inteligência que foi criado em Manaus, que articula os outros 7 países na Amazônia para tentar pensar soluções para esse enfrentamento. A questão climática, eu concordo com a colega, quer dizer, nós não podemos descuidar da mitigação, de jeito nenhum. O Brasil até tem feito seus esforços. A maior contribuição que o Brasil dá para as emissões globais é através do desmatamento. O desmatamento nós estamos reduzindo. Não? E alguns já acreditam que em 2030 nós vamos conseguir se aproximar do zero no desmatamento. Assim mesmo, nós vamos continuar sob o efeito das mudanças climáticas que vêm, sobretudo, do hemisfério norte. Então, daí o chamado para estratégias de adaptação. Eu entendo que nos saberes tradicionais tem uma coleção de soluções, porém elas estão dispersas e desorganizadas. O saber tradicional é disperso. Não, nós caímos sempre na armadilha de falar dos saberes indígenas como se os indígenas fossem uma cultura monolítica. Não é. Então, esse esforço é importante. Eu acabei de aprender com o Luiz agora há pouco que temos agora uma universidade aqui uma universidade indígena aqui em Brasília. Então, esse esforço de coletar esses saberes e trazer isso para um nexo compreensível, que as soluções sejam de fato identificadas como soluções, que as visões sejam visões, não a visão local do seu rio, da sua ribeira, mas a visão conectada, não? Com o regional, com o global, porque o problema que assola a Amazônia é um problema que vem do global. Ainda que, em boa medida, é o desmatamento que provoca um desconforto no interior da Amazônia, o problema continua sendo global. Então, como é que nós articulamos? Para mim, a agenda da organização que eu trabalho, que reúne 8 países, ela deveria pegar o velho bordão, que é da questão Norte-Sul, e quando você vai para a COP, sem complexo, você tem que ir para esse enfrentamento, porque se o hemisfério norte continua com níveis de poluição e de emissão como eles ainda se mantêm, nós, do hemisfério sul, vamos continuar sob esse efeito. Pior do que isso, nós temos uma injustiça social
acumulado ao longo de séculos, que isso se transforma numa injustiça climática. Então, o que nós não resolvemos como injustiça social, nós continuamos nessa inércia como a injustiça climática. Então, como resolver tudo isso? A escala é muito grande, eu não tenho a resposta, não me atrevo, mas eu entendo que é o Estado quem tem que ir para esse enfrentamento. Obviamente que a sociedade civil tem um papel e o Estado tem que ter a sabedoria de se articular com a sociedade civil, porque dali vêm saberes que são essenciais para esse enfrentamento. Mas é o Estado quem tem a capacidade de mobilizar o setor privado, que é parte do problema. Então, eu não sei se eu respondi ou se eu só enrolei, mas eu acho que é por aí. Maravilha, Arnaldo, obrigado. Fantástico. Rita? Bem, eu não poderia dizer que uma das soluções, né, ou uma das estratégias de mudança passa pela educação, né? E aqui é educação no sentido mais amplo do termo, não é? Tanto a educação que acontece nos espaços formais da escola, da universidade, né, nos museus e etc., como também da outra educação, né? Como vou fazer aqui uma referência ao saudoso Carlos Rodrigues Brandão, que ele diz que a educação ela não acontece apenas na escola, ela acontece nos diferentes espaços, no movimento, no sindicato, na igreja, no partido, etc., na família, mas também é a educação que acontece na escola, né? E ele diz que talvez na escola nem seja a melhor educação. Entretanto, como eu sou da escola e da universidade, né, eu queria também fazer trazer aqui uma referência aos processos de educação, de escolas diferenciadas que nós, povos indígenas, a gente vem construindo, trabalhando para que, né, de fato, questões como a sustentabilidade socioambiental, como o bem viver, digamos assim, né, prevaleça, né, nos nossos projetos educativos. Não é? Eu queria fazer, então, referência a esse lugar, né, desse processo de luta do movimento indígena pela construção, implementação das escolas indígenas, dos territórios, assim como também da nossa presença na universidade. E na nossa presença da universidade, eu queria dizer, ainda voltando um pouco para aquela questão da ciência tradicional versus ciência universal, ocidental, etc., lembrar que nós, como indígenas, a nossa presença na universidade é antiga, não é? Entretanto, está tendo uma pequena virada, né, quando a gente observa que de objetos, né, de investigação, de pesquisa, a gente está dando uma virada pequena ainda, mas estamos dando alguns passos nesse sentido. Quando a gente começa a adentrar o espaço como estudantes indígenas, como professores, que já é uma realidade que nós temos, né, por meio das diferentes políticas de ação afirmativa, por meio da resistência, da ocupação de universidades, a ocupação de reitorias que o movimento indígena fez, né, para poder garantirmos a nossa presença lá. E também, por último, que a gente queria dar notícia, né, da criação da primeira Universidade Federal Indígena que nós estamos comemorando por esses dias. Nós achamos a proposta de universidade indígena, né, é uma discussão bastante antiga, né, não é só de agora, não é bastante antiga. A gente, hoje, especialmente, nós fizemos um histórico dessa discussão entre nós, discutimos, né, em 2 conferências nacionais de educação escolar indígena, desde 2009, nas primeiras discussões sobre a presença indígena na universidade, por diferentes seminários, etc., 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 até que a gente chega hoje, em maio, tivemos a sanção pelo presidente Lula da criação da universidade e a instituição da comissão que vai implementar a universidade, onde a gente traz com força a questão de que essa universidade precisará, né, tá lá no seu DNA esse compromisso com a organização da produção, das tecnologias, dos saberes indígenas, das línguas indígenas, não é? Trazendo como muito central a questão
dos territórios, né, que para nós é importante, a gente sabe que sem território não há vida, não é verdade? E aí não estamos com uma proposta pronta de universidade, mas já estamos com passos muito bem dados e estamos agora enfrentando um momento em que é preciso não só movimento indígena, mas todos os parceiros, todos os amigos entrarem conosco, se somarem conosco nesse projeto de construção dessa universidade para que ela seja, de fato, diferenciada e com todas as palavrinhas do movimento indígena para a educação, que é educação para o bem viver, não só indígena, mas o bem viver para todos, né? Então, queria celebrar também com vocês essa conquista e dizer da nossa felicidade. A gente tem aqui muitos indígenas que atuam nessa frente da educação e que a gente se sente muito honrada e muito compromissada com isso. Oh, que alegria. Então, nós saímos bem otimistas, né? Estamos otimistas. Gente, queria agradecer muito, muito ao Arnaldo, a Mariazinha, a Rita, o pessoal da plateia que participou também, a Potira, a vocês. Nós não estamos encerrando ainda a noite. Agradecer também a toda a equipe da ACT que organizou essa noite para nós. Mas, como eu estou a última falinha minha aqui nessa mesa, eu vou só agradecer, né? E, continuando a nossa noite, queria chamar a Mari. Cadê a Mari? Não a Mari Miranda, a outra Mari. A Mari Irmão. Que ela vai, em nome da ACT, também fazer um agradecimento e... Pronto, chegou. Vocês ainda podem ficar aqui, viu? Não é para sair, não. Boa noite. Vou balançar o maracá porque eu sou mulher indígena, cocama, amazônida, e meu lugar na Amazônia é o estado do Amazonas. Saúdo aqui todos os meus conterrâneos, minhas parentas do Amazonas. Eu sou Mari, da ACT Brasil, sou indígena do povo cocama, sou engenheira florestal e estou representando o setor de relações institucionais da ACT Brasil. Que roda linda! Muito obrigada por tanto conhecimento, por tantos saberes, por tanta partilha, né? E depois de ouvir tantas vozes, tantos conhecimentos, tantos caminhos, tantos saberes partilhados aqui conosco nesse momento, nessa noite, e é uma grande alegria dividir essa noite, esse momento com todos vocês, seguimos refletindo nesses caminhos para a Amazônia. Quando os povos da floresta falam do futuro, não olham apenas para o futuro. Eles olham para frente, conversam com os ancestrais, olhando para o céu, olhando para os rios, para as árvores e para todos os seres que compartilham esse lindo mundo com todos nós. Como nos inspira Davi Copenaua, a floresta é uma casa viva. Ela respira, lembra e sustenta a vida muito além da nossa compreensão. Leiam A Queda do Céu. Que possamos ouvir com mais atenção aqueles que há muito tempo cuidam da terra e reconhecer que a diversidade dos povos, dos conhecimentos, é indispensável para construir um futuro onde desenvolvimento e cuidado podem caminhar juntos. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer e deixar nessa noite no coração de todos vocês.
E é desse encontro entre memória, território e futuro que nasce a UANAC, a nossa revista. A UANAC é uma palavra compartilhada pelo povo Aujan, não sei se eu pronunciei corretamente, e remete à ideia de mutirão. É um trabalho construído coletivamente e solidariamente, reunindo diferentes pessoas e saberes em torno de um propósito comum. Mais do que uma revista, a UANAC é um espaço de circulação de vozes, fortalecimento de narrativas e valorização dos conhecimentos que emergem sempre dos territórios. É com muita alegria que celebramos hoje não apenas uma nova edição, mas também uma trajetória de 30 anos construída por muitas mãos, muitos povos e muitas alianças. Muita confiança também. E para falar um pouco mais sobre essa caminhada e realizar o lançamento da 4ª edição da revista UANAC, convido agora a Sandra, a nossa presidente do Conselho da ACT Brasil. Boa noite a todos e todas. Como disse a Mari, obrigada, Mari, pelo início da apresentação sobre o ANAC. Então, só um preâmbulo. O ANAC ele surgiu, essa já é a 4ª edição, né? E é uma edição muito especial, porque ela comemora os 30 anos da ACT em todos os países, como apresentado pela Liliana, né? A ACT, o trabalho da ACT na Colômbia, o trabalho da ACT no Suriname e, claro, o trabalho da ACT nos Estados Unidos, que nos apoia a todos. Então, o ANAC, meu nome é Sandra Charity, eu estou presidente do Conselho da ACT, somos 4. O ano passado, o nosso 4º membro é o Demétrio Tirió, que aparece logo no início da revista. É uma alegria a gente ter um representante dos povos indígenas no nosso conselho. E os outros membros da Assembleia do Conselho são a Daniela Prioli, que trabalha com a parte de captação de recursos, eu e o Demétrio. E vimos trabalhando com a ACT desde o início. A ACT, como disse o Luiz, a ACT Brasil começou há 7 anos atrás. Me lembro quando Liliana, eu fazia parte do conselho da ACT Europa, na época, e a Liliana falou, Sandra, vamos recriar a ACT no Brasil. E aí começou essa sementinha que hoje é uma organização já se consolidando, né? Consideramos que ainda estamos engatinhando no Brasil, mas que já tem resultados importantes. Então, o ANAC, ele tem saído todos os anos, né? Então, esse ANAC, ele traz um pouco o micro-universo daquilo que a ACT realizou em 2025. Né? Então, vocês vão ver que tem exemplos importantes. A gente quis criar uma revista, né? E não um relatório anual muito formal, muito técnico, de forma que a gente pudesse realmente refletir as histórias, né? Os aprendizados, os testemunhos dos vários parceiros com que a ACT Brasil trabalha. Então, esse é a proposta da revista UANAC. Né? Uma coisa, eu só queria 2 minutos sobre a capa, né? A capa dessa nossa edição comemorativa, vocês vão ver no final da revista, ela representa a cosmologia indígena. Né? Então, o que nós temos ali? Nós temos uma criança, logo no primeiro plano, uma criança indígena. Nós temos uma mulher indígena, que talvez seja uma parteira, uma raizeira, uma pajé, né? E nós temos também um ancião. E
traduzindo toda a sabedoria e o conhecimento e a ancestralidade de todos os povos, né? E mostra também essa arpia linda, né? A águia brasileira, que ela só ocorre em regiões onde a floresta ainda está preservada. Ela desaparece assim que a floresta começa a sumir, ela desaparece. Então, ela está ali representando a natureza, e esse conjunto é a integralidade daquilo que os povos indígenas fazem e vivem e transmitem, né? E também aquilo que a CT busca apoiar nos seus trabalhos, né? Aí eu queria só terminar, a última sentença é muito bonita, eu achei. Então, diz assim, nessa cosmologia, as gerações não se sucedem, elas se entrelaçam. Então, é uma coisa intergeracional, criança, adulto, ancião, né? Criança, mulher e ancião formam um movimento contínuo, guiado pela certeza de que a memória não pertence ao passado, ela é matéria de futuro, né? Então, a CT também veio a isso, né? É isso, gente, só para apresentar a revista aí e agradecer a presença de todos. Obrigada, Sandra. Obrigada a essa roda. Obrigada a todas as pessoas presentes. A gente vai se entrelaçar agora. Todo mundo recebeu a revista? Se alguém não recebeu, por favor, não deixe de chamar alguém da ACT. Enquanto eles tiram as fotos, eu convido a todas as pessoas presentes. Bora se entrelaçar. Agradeço imensamente a equipe de som, de luz. Agradeço imensamente a todas as pessoas que vão nos alimentar agora. Convido a todas as pessoas presentes a degustar a nossa comilança, o nosso se juntar para comer junto. Sejam muito, muito, muito bem-vindas e bem-vindos à nossa história da ACT. Ah, sim, e muito importante o nosso DJ Ticuna, que já está chamando vocês para a pista, literalmente. Então, por favor, se aproxeguem e bora se entrelaçar. Obrigada, obrigada pela música.